Hoje temos o prazer de receber a doutora Mayra Passim, médica, que vem compartilhar conosco um olhar sensível e técnico sobre o processo de envelhecimento. Seja muito bem-vinda, doutora Mayra. Obrigada. Vamos iniciar então esse podcast e para começar eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Clínica Peducci. É uma honra estar aqui e vamos tentar trazer aí um pouquinho de um bate-papo bem dinâmico para vocês. Espero que vocês gostem. Doutora Mayra, quais são os sinais mais comuns que as mulheres 40 a mais costumam ficar incomodadas? Olha, depois dos 40, a gente já tem alguns sinais de envelhecimento que são mais visíveis. Então, eu não consigo assim pontuar um em específico, mas todos os sinais ali do envelhecimento, eles costumam incomodar. As rugas, a flacidez, a formação do bulldogzinho, né, que popularmente a gente chama, que é aquela gordurinha aqui nessa região, o jaws, é uma queixa bem frequente, praticamente assim, todas não, mas um grande grupo de mulheres se queixa desse jaws, a perda do contorno facial, né, que estão ligados aí às questões mesmo do processo de envelhecimento. Doutora Mayra, existe um momento ideal para começar? Para início de procedimentos estéticos, a gente não coloca uma idade ideal, e sim indicações. Então, tem pacientes mais jovens já com indicação de alguns procedimentos, né, de alguns tratamentos, e algumas pacientes que não apresentam essas indicações até mesmo com um pouco mais de idade. Eu vou citar aqui, por exemplo, a toxina botulínica. Toxina botulínica é um procedimento que a gente utiliza como prevenção, né, de rugas, para descansar o semblante, para trazer um ar de leveza para a face. E a indicação vai de acordo com a dinâmica do rosto, então vai de acordo com a individualidade de cada um, e não com uma idade em específico. E me fala uma coisa, existe algum risco em esperar demais para começar esses procedimentos? Risco em esperar demais, não, mas eu sempre costumo dizer que é melhor prevenir do que remediar. Então, aos primeiros sinais, se a gente já faz uma intervenção leve, né, já começa ali um cuidado, a gente consegue depois, no futuro, ter um envelhecimento, um resultado de envelhecimento, digamos assim, mais saudável. Mas risco, não. Seria mais essa questão mesmo, de que quanto mais prevenção a gente puder instituir, melhor depois, né, o processo como um todo. Tá. E me fala uma coisa, como que a alimentação e o sono influenciam diretamente nesse processo de envelhecimento? Isso, tanto a questão da alimentação, sono, estresse, exposição ao sol, tudo isso influencia muito, né? Que são os fatores que a gente fala de fatores exógenos, né? Que são aqueles externos, que não têm relação com os endógenos, que são aqueles ligados à nossa genética. Esses fatores exógenos, eles influenciam bastante nesse processo, com formação de radicais livres, né? A radiação solar, ela causa muito fotodano, né? Então ela traz aí o que a gente chama de fotoenvelhecimento, degrada colágeno, assim como também a falta de sono, né? Uma alimentação errada que traz inflamação para o organismo, então pode aumentar aí os fatores inflamatórios e tudo isso vai interferir, né, no processo de envelhecimento, na degradação de colágeno, na perda de elastina e nos sinais visíveis, né, na nossa pele. Passa pra gente um skincare básico e eficiente para aquelas mães que não têm tempo para nada. Tá, isso é bem importante trazer aqui, né? Porque é dúvida de muita gente hoje em dia com esse boom que tem de vários produtos disponíveis. Então, chega na farmácia, tem ali várias opções. E como que a gente vai escolher, então, como que nós vamos trazer um skincare que seja eficiente e que seja simples, né, para o dia a dia, para se encaixar na rotina das mamães, que é uma rotina puxada. Basicamente, eu costumo dividir em 3 pilares, né? O primeiro seria a higienização, então uma boa limpeza, uma boa higienização com um produto específico para o rosto, que é diferente do corpo, pelas diferenças de pH. Num segundo momento, eu falo em hidratação.
E num terceiro momento, a parte ali de tratamento, e ainda vou colocar um quarto, que é a proteção, que é o uso do filtro solar, que é essencial. Esses 4 passos, eles não precisam ter produtos caros, tá? Não precisa também ter aquele exagero, e a gente consegue alinhar isso de acordo com a necessidade de cada paciente de uma forma prática na rotina, né? Então, basicamente seria uma boa higienização, hidratar a pele, uso de algum ácido ou antioxidante e, essencial, o filtro solar. E me fala uma coisa, como lidar com a pressão estética nas redes sociais? Hoje em dia, esse é um tema que precisa ser bastante discutido, né? Porque a mídia social, ela traz muito o poder de comparação. As pessoas acabam se comparando muito umas com as outras e principalmente com quem está constantemente na mídia. Então, eu acho que para lidar com isso, a gente precisa trazer para as mulheres um olhar humanizado de quem elas são, né? Principalmente, acho que o fundamental é esse ponto, e que não precisa ficar se comparando, porque cada um é único, né? Cada pessoa é única, e o excesso da mídia de beleza, né? Que a gente chama até de burnout da beleza, ele não deve ser um padrão. Ele não deve ser visto como um padrão. Então, eu acho que o principal para enfrentar esses desafios é trazer para as mulheres o quão importante elas são como pessoa e todas as qualidades que elas têm, e que a beleza é só algo a mais ali para a gente agregar, e que o todo é o que faz ela ser bonita, né? E me fala uma coisa, de que forma que os procedimentos podem ser aliados da autoestima e não da padronização hoje em dia? Sim, trazendo justamente isso, essa individualidade de cada pessoa. Então, eu acho que o objetivo principal da medicina estética é devolver para a pessoa um pouquinho da juventude, vamos colocar assim, ou fazer pequenas correções e ajustes em detalhes que incomodam. Então, eu acho que o principal é isso, reconhecer, né, cada face com a sua natureza, com a sua genética, com a sua individualidade, e ter esse olhar. Eu acho que isso é fundamental para o profissional, né, que vai atuar, de ter esse olhar e conseguir individualizar cada pessoa, né, conseguir individualizar cada tratamento, melhorando ali os aspectos físicos dos pacientes, sem partir para o lado do exagero e da padronização. Eu tenho uma dúvida. A questão do preenchimento. Eu tenho vontade de fazer, e às vezes, mas eu fico sempre com receio de ficar muito estigmatizado. Isso é um receio de muita gente, né? O ácido hialurônico, eu acho que ele virou vilão nesse sentido, porque acho que vou colocar, nem acho, né? Tenho certeza que muitas outras mulheres têm esse mesmo medo que você em relação ao ácido hialurônico, justamente por questões da padronização que a gente acabou de falar, né? Que todo mundo da era da harmonização facial começou a ficar com o rosto todos iguais, todos muito quadrados, todos muito... A gente usa até um termo de hiperinflados, né? Muito preenchidos. Então, assim, o ácido hialurônico não é vilão, a gente pode utilizar, ele é uma grande ferramenta para ser usada, só que tem que ser usada da maneira correta, nos planos corretos, né? E sem exagero. Então, assim, não precisa ter medo, tá? Porque ele feito da maneira certa, ele traz resultados muito positivos. Que eu acho que a gente tem uma preocupação com o pescoço e com as mãos. Você tem essa preocupação também? Você sente essa parte da... Não, é importante, né? Eu não tenho muita essa preocupação, mas eu sei que é importante. Na verdade, eu ando tão corrida que eu não ando passando só no rosto, mas eu sei que é importante passar no pescoço. Acho que é muito importante. Eu sou mais magra, e assim, acaba que o dorso da mão a gente percebe que vai ficando mais ressecado. Então, a questão da hidratação, isso é importante, mas são coisas que eu realmente não faço. E o que você indica para essas pessoas? Tá.
Então, começar a criar o hábito, do mesmo jeito que cuida do rosto, estender, né, para pescoço, colo e mãos, porque realmente são áreas expostas, né, que a gente fala que a gente não usa roupa aqui que cobre, então todas essas regiões que estão expostas, a gente deve sim ter um certo cuidado. E o que eu deixaria assim, de primordial é o uso de filtro, né? Acho que o filtro solar, se tiver meio sem tempo, não conseguir fazer nada específico, que use então pelo menos o protetor solar nessas regiões. E é importante sim a gente dar atenção, né, para pescoço, colo e mãos, porque também são áreas que envelhecem e são áreas que ficam completamente expostas, né? Eu já tô com 49 anos, a gente vai sentindo isso, vai percebendo, é o código de barra, né, que fala, começa a formar. O que a gente poderia estar fazendo para... É só o preenchimento? Outras coisas que a gente poderia fazer para evitar o código de barras? Tá, nós tem muitos recursos, né, não é só o preenchimento, não. Não só o código de barras, mas o lábio como um todo, né, com o processo de envelhecimento a gente perde volume mesmo. Eu costumo brincar que assim, o rosto é como se fosse uma construção, né? O alicerce é a parte óssea. Depois a gente tem ali as camadas de coxins adiposos, tem a camada muscular e a pele propriamente em si, né? O lábio, com o envelhecimento, ele vai tendo um processo de perda mesmo de volume e um processo que eu falo que fica para dentro, assim, sabe? Aquela... Sei bem como é que é isso, que eu já estou mais invertido, tipo. Vai tendo uma inversão. Então, a gente pode trabalhar não só com preenchedor, tá? Se for trabalhar com preenchedor, como a gente comentou aqui, ter cuidado, né? Cautela nos excessos, da forma como vai aplicar, tá? E instituir outros tratamentos em conjuntos, como por exemplo o laser. Tem muito laser legal que a gente pode fazer nessa região com resultados muito positivos, tá? Alguns procedimentos como radiofrequência. Então tem outros tratamentos que podem ser alinhados, né, junto para a região dos lábios. Doutora Mayra, em relação ao pescoço, quais são os cuidados que a gente tem que ter para evitar essa dobra aqui, que é a questão do uso do celular, do uso do computador, das telas? O que a gente poderia estar fazendo para prevenir isso daí? Bom, a gente precisa usar celular, precisa usar computador, são objetos que fazem parte, né, da nossa rotina, e é difícil ficar se policiando o tempo todo para não executar em excesso esses movimentos. Então, o que eu deixo assim de orientação é até uma orientação geral, na verdade, de manter bons hábitos num todo, né? Os alimentares, como a gente citou, as questões do sono, evitar o tabagismo. Agora, na questão mesmo do posicionamento, igual um RPG, né, que a gente faz para a coluna, porque sempre a gente senta quando vê tá assim. Então tentar só ter essa lembrança, né, de que quando passar tempo demais, horas demais em frente ao computador, começar a ter um pouquinho da consciência de, opa, deixa eu ver a minha postura, se a minha coluna tá legal, se aqui tá legal, né, se eu preciso às vezes levantar um pouquinho, dar uma volta, sair um pouquinho da frente da tela. Então, talvez isso possa contribuir como uma ajuda, né? Mayra, eu vejo que você gosta muito de cavalos no seu Instagram. E o que você me fala? Que rotina que a gente teria que fazer na hora de estar cavalgando, na hora de estar no campo? O que a gente precisa usar para cuidar da pele? Isso, pergunta legal. Eu acho que muita gente vai se identificar, né, com essa pergunta. E filtro solar é o principal, né? Então a gente não pode descuidar. Realmente, durante os esportes equestres, né, a gente fica bastante exposto, geralmente em ambiente aberto, as pistas são abertas, quem trabalha com lavoura, tá, o tempo todo, que é a realidade ali do meu pai, da minha família, né, ficam muito expostos. Então corre um risco, né, até de câncer de pele, desenvolver câncer de pele. O protetor solar seria fundamental. Então, na minha rotina é o que não falta essa proteção, tá? Para prevenção de melasma também, né? Acaba ajudando bastante, porque quem fica muito exposto ali acaba manchando a pele. E eu tenho muito esse medo, porque eu tenho já algumas manchinhas, então
o máximo que eu posso fazer de uso de boné, de uso de camiseta com proteção UV, no rosto, né? O uso do filtro solar de maneira correta e vou ajustando, né? Vou alinhando ali de acordo com a fase, né, que eu tô, alguns produtinhos a mais, como a gente conversou, sem exagero, sem excesso, mas que me auxiliam também aí, um antioxidante tópico, uma vitamina C, isso daí sempre faz parte da minha rotina. Liz, qual que é a sua rotina de cuidados com a sua pele agora no frio? O que você faz? Ai, que pergunta difícil. Odeio creme. Olha, o que eu faço? Isso, eu passo hidratante. Eu passo protetor, não saio de casa sem protetor solar. Eu precisava criar o hábito de passar no pescoço e nas mãos, realmente eu não passo. Como eu uso protetor de cor, acaba que o pescoço a gente tem que usar um protetor sem cor, né, para não manchar a roupa. Sem cor, então eu acabo não usando os dois protetores. Então, basicamente, eu uso somente o protetor de cor no rosto. E eu não mudo muito de protetor, sempre é o mesmo protetor, porque acho que assim, quando a gente muda de protetor, sempre acontece alguma coisa de ter uma espinha a mais, alguma outra coisa. Então eu não mudo, sou sempre com aquele protetor que eu gosto. E uso pouco hidratante, precisava usar mais hidratante. Tá. Ingestão de água, como que é? Então, tomo bastante água, isso eu faço. Isso é bom. Eu tenho o hábito de ingerir bastante água. Isso já ajuda bastante. E no inverno, às vezes, a gente esquece, né? Porque não sente tanta sede e acaba não ingerindo muito, né? Então, exatamente. Se policiar também, né? A questão do hidratante tópico e da aguinha. Maia, tem uma rotina de skincare para o inverno que você indica para os seus pacientes? Você pode responder para ela. Tá. No inverno, a gente precisa ajustar alguns itens nessa questão da hidratação, porque é uma queixa frequente das pacientes ficar com aquela pele que repuxa um pouquinho mais, né? Então, quando vai viajar também, né? As viagens agora que começa meio do ano, o pessoal que vai viajar para esquiar. Inclusive, eu sei que vocês gostam também bastante a gente desse vai tipo sempre. de viagem. Sempre tem os creminhos Isso. já guardadinhos já para quando for viajar. Para quando vai levar. Então, eu acho que no inverno a gente precisa caprichar mesmo nessa parte da hidratação. Mayra, e a alimentação? O que você acha que pode influenciar na qualidade da pele para as mães 40 a mais? A alimentação é um pilar que a gente tem que colocar como prioridade na nossa vida, né? A alimentação, ela vai ser importante para um todo, como a saúde, como um todo. E na pele reflete bastante. A gente consegue analisar na prática, né, que aquelas pessoas, aquelas mulheres que têm uma alimentação um pouco mais desregrada, com muito consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, com muito açúcar refinado, né, com muito alimentos processados, tem fatores inflamatórios ligados a isso, então acaba piorando, vamos colocar assim, a gente pode notar piora em algumas condições de pele, né? E o processo de envelhecimento como um todo, ele vai sofrer bastante influência da nossa alimentação. Mayra, foi uma conversa muito produtiva. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas mães que estão nessa luta no tratamento da pele, no cuidado? Olha, de mensagem, eu quero deixar assim que o autocuidado não é egoísmo, porque eu vejo muitas mulheres, né, depois dos 40, acabam abdicando de si mesmas para cuidar de família, para cuidar de filho, né, e às vezes estão passando por processos são dolorosos até, digamos assim, e se deixam para depois. Então, o que eu deixaria de mensagem seria isso, para que autocuidado não é egoísmo e que a gente pode sim cuidar da gente, né? E que isso não é ruim, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa boa. Mayra, deixa suas redes sociais para as pacientes seguirem você, compartilharem. Pode me acompanhar pelo Instagram, @clinicapazin. Nós estamos reestruturando a rede e tem bastante conteúdo legal por lá.
Se você se identificou com esse bate-papo, compartilhe com outras mulheres e nos conte nos comentários qual a sua maior dúvida ou medo quando se fala em envelhecimento e cuidados com a pele. E até breve, até o próximo episódio.